Fala pessoal, bem-vindo ao canal Matemática é Fácil. Hoje vamos falar sobre equações exponenciais. Eu vou mostrar o conceito, vou mostrar alguns exemplos, vou mostrar as propriedades de equações exponenciais e alguns exercícios tanto de vestibular quanto de concurso e como usar as propriedades de equações exponenciais para resolver questões. Então, se inscreve no canal aí, não se esqueça de dar seu like. Então, depois da vinheta, vamos à nossa dica de matemática hoje. Bem, pessoal, hoje vamos falar de equações exponenciais. Bem, o que são equações exponenciais? São equações exponenciais desse tipo aqui. E no caso, equações em que a incógnita aparece no expoente. Então a gente tem aqui, por exemplo, 5 elevado a x, que é igual a 25, 13 elevado a s, que é igual a 31, 12 elevado a t mais 1, que é igual a 9 sobre 8. Então, esses tipos aqui de equações em que a variável ou a incógnita está no expoente, a gente chama de equações exponenciais, tá? Bom, toda equação exponencial apresenta uma incógnita no expoente, né? Então, a gente pode ver aqui quatro exemplos de equações exponenciais um pouco mais complexas, referente ao que a gente acabou de ver no slide anterior. A gente tem aqui 3 elevado a 2x igual a 3x mais 72, 2 elevado a n menos 1 é igual a 31, 5 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 1, e raiz quadrada de 4 sobre 9 elevado a x é igual a uma dízima 0,6666. Então, esses são outros exemplos de equações exponenciais. Por exemplo, aqui no exemplo 3, a gente pode ver que no expoente a gente tem uma equação, né? Não é só uma variável ou uma variável multiplicada por um número. E aqui no exemplo 4 a gente tem uma raiz quadrada de um número, que no caso é uma fração, elevado a uma incógnita. Tudo isso aqui também são exemplos de equações exponenciais. Pulando aqui para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho das propriedades. É muito importante a gente saber as propriedades, porque é através delas que a gente resolve questões. Então, uma propriedade é que o produto, né, de dois números, né, que contém expoente é igual, que tem a mesma base, claro, é igual a essa base elevado à soma dos expoentes. Então a gente tem a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais m. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Ou seja, quando temos as bases iguais, a divisão entre esses dois números é igual a mesma base elevada à diferença dos expoentes. Aqui a gente tem o que a gente chama de potência de potência, né? Que é a elevado a m, isso tudo elevado a n. Isso é igual à mesma base, a gente repete a base, e elevado ao produto dos dois expoentes. Aqui a gente tem a raiz enésima de a elevado a m, isso daqui é igual a elevado a m sobre n. A gente tem que se atentar que n pertence aos números naturais e n tem que ser obrigatoriamente maior do que 1, tá bom? Por quê? Porque se n, que pertence aos números naturais, é menor do que 1, então isso quer dizer que aqui embaixo teríamos zero, né? E a gente não pode ter zero no denominador de uma fração. E aqui embaixo a gente tem uma outra propriedade, que é a elevado a menos n, ou seja, um expoente negativo. Isso é igual a 1 sobre a elevado a n. Isso tal que o a tem que ser diferente de 1. Então, gente, resolução de equações exponenciais. Resolver uma equação exponencial, né, é obter o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Então,
antes de iniciarmos a solução de uma equação, a gente precisa analisar se o valor obtido atende a todas as exigências do problema e se pertence ao conjunto numérico que estamos considerando. No caso das equações exponenciais, também é importante a gente lembrar que se duas potências da mesma base são iguais, então os seus expoentes também o são. Então, aqui no exemplo fica bem claro isso que a gente acabou de ler. Se 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 5, então m é igual a 5. Ou seja, a gente já tem a base igual, temos uma igualdade. E temos as bases iguais, obrigatoriamente os seus expoentes também são iguais. Tá bom? Isso é uma regra que a gente vai ter que fixar bem isso. É fundamental para a gente poder resolver equações. Outro exemplo aqui, se 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a t, então, obviamente, t é igual a 6. Então, resolver no conjunto dos números naturais as equações. 5 elevado a r é igual a 25. Tá? Então, a gente pode escrever dessa forma. 5 elevado a r é igual a 5 elevado a 2. Ou seja, porque 25 é 5 elevado a 2. Então a gente transforma 25 em 5 elevado a 2. O que a gente fez aqui? A gente igualou as bases, certo? Então a gente só vai trabalhar com os expoentes. R é igual a 2. R é igual a 2. Então o conjunto solução dessa equação só tem um elemento, que é o 2. Por exemplo 2 aqui. 13 elevado a s igual a 81. Se a gente fatorar 81, o que é fatorar? É decompor em fatores primos, né? Nós teremos que 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, a gente substitui aqui na equação. Então, se a gente igualou as bases, temos também que igualar os expoentes. S é igual a 4, então o conjunto solução é 4. No terceiro exemplo, a gente tem 2 elevado a t mais 1 é igual a 9 sobre 8. Então, se a gente subtrair 1 nos dois membros, ou seja, se a gente subtrair um desse lado da equação e subtrair um desse lado da equação, nós vamos ter 2 elevado a t é igual a 9 sobre 8 menos 1. Por quê? Porque a gente subtraiu 1 desse lado, ou seja, ficou mais 1 menos 1, 0, então corta. E só sobrou o menos 1 do outro lado. Numa igualdade, a gente pode fazer essa operação. Né? Uma operação de um lado da igualdade, a gente pode fazer a mesma operação do outro lado da igualdade. Por quê? Porque é uma igualdade, então essa igualdade tem sempre que ficar equilibrada. Para manter o equilíbrio, a gente tem que sempre fazer isso. A mesma operação de um lado, a gente tem que repetir do outro, senão desequilibra a igualdade e, obviamente, deixa de ser uma igualdade. 2 elevado a t, estamos aqui embaixo, 2 elevado a t é igual a 9 menos 8 sobre 8. O que foi feito aqui? Aqui a gente pegou menos 1 e transformou ele em 8 sobre 8. Lembrando que qualquer fração em que o numerador é igual ao denominador, essa fração é igual a 1. Então a gente só fez ao contrário. A gente pegou o número 1 e fez uma equação, fizemos uma fração que é equivalente a ela. Aí a gente passou aqui para baixo. Temos já o mesmo denominador, então a gente só opera o numerador, então repetimos o denominador e operamos o numerador, 9 menos 8. 2 elevado a t é igual a 1 sobre 8. Isso é igual a 2 elevado a menos 3. Por quê? A gente viu no slide anterior. Temos os 8 aqui. O que é o 8? O 8, se a gente fatorar, se a gente decompor em fatores primos, a gente vai ver que o 8 é igual a 2 elevado a 3. Mas ele está aqui embaixo. Ele está aqui no denominador dessa fração. Então a gente sabe que quando a gente tem um número com expoente no denominador de uma fração e o numerador dela é 1, ela é igual a esse número que está aqui com expoente positivo, negativo. Foi o que foi feito aqui. Pronto, aqui a gente já tem as bases iguais. Trabalhando só com os expoentes, a gente vai ter que t é igual a menos 3. Isso, a gente concluiu o quê? Que a conjunto de solução é vazia. Por que o conjunto de solução é vazia e não é menos 3? Porque o expoente aqui não pode ser negativo.
que não satisfaz essa equação. Por isso, o conjunto de solução é vazio. Menos 3 não pertence aos números naturais. Tá? Menos 3 pertence aos números inteiros. Vamos a um exercício aqui. A população P de T de uma metrópole em milhões de habitantes é dada por P de T igual a 5 vezes 2 elevado a CT, com T sendo o número de anos contados a partir de 2000 e C uma constante real. Se a população da metrópole em 2008 é de 10 milhões de habitantes, qual o valor de C? Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o valor de C, correto? Ele já deu alguns dados aqui no nosso problema, então a gente vai pegar esses dados aqui e separar direitinho. E o que ele já deu aqui? Ele já deu 10 milhões de habitantes em 2008. Se T é o número de anos e é contado a partir de 2000, ou seja, passaram isso aqui, 8 anos. Então a gente quer saber o que? A gente quer saber o valor de C. Então a gente tem que P de 8, que é o valor de T, que é 8 anos, porque 2008 menos 2000 é igual a 10 milhões. Esse dado ele já deu no problema, tá? Então a gente já vai fazer, vamos substituir isso na equação. A gente vai pegar o 10, que é o P de 8, que está aqui, igual a 5 vezes 2 elevado a C vezes 8. O que é o 8? O 8 é o T, que é o período de 8 anos, de 2008 a 2000. Se a gente dividir por 5 os dois membros da equação, aquilo que eu falei, né, de a mesma operação de um lado da equação, fazer do outro lado da equação. A gente vai dividir por 5 os dois lados. O que vai acontecer aqui desse lado? A gente vai ter um 5 multiplicando, quando a gente dividir ele por 5, ele some. Porque é 1, e 1 vezes 2 elevado a qualquer coisa é 2 elevado a qualquer coisa. E aqui a gente vai dividir por 5 também. Então 10 dividido por 5, 2. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem 2 igual a 2 elevado a C, 8, ou 8C. Igualamos as bases, correto? Correto. Lembrando que quando um número não tem expoente, isso quer dizer que o expoente dele é igual a 1. Foi isso que foi feito aqui. C8 igual a 1. C8 igual a 1, que está omitido aqui. Isso dá o quê? Se a gente passar o 8 para o outro lado, vai ficar C igual a 1 elevado a 8. Essa é a resposta final. Mais um exercício aqui. A produção das bactérias de uma cultura é dada pela expressão R de T igual a 1200 vezes 2 elevado a 0,4T, sendo T a quantidade de horas após o início do experimento. Qual o tempo necessário para que se tenha 38.400 bactérias desta cultura? Então, o que ele deu aqui no problema? Ele deu que R de T é igual a 38.400, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui na nossa equação. 3.800 desse lado da igualdade, do lugar de R de T. E desse lado aqui a gente vai manter os 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Gente, 38.400 ele é divisível por 1.800. Então, a gente pode dividir por 1.200, desculpa, 38.400 é divisível por 1.200. Então, se a gente dividir por 1.200 nos dois lados, porque a gente também tem 1.200 desse lado, a gente vai eliminar esse 1.200, então vai sobrar só o 2 elevado a 0,4T, igual, e dividir isso aqui, esse 38.400 por 1.200, que dá 32. Se a gente decompor 32 em fatores primos, a gente vai achar que 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, a gente substitui aqui na equação. Com isso, a gente iguala as bases. Igualando as bases, vamos trabalhar só com os expoentes. Então, 0,4T é igual a 25. Se a gente passar o 0,4T dividindo 5, a gente vai obter que T é igual a 12,5. Então, a resposta é: serão necessárias 12 horas e meia para que a cultura tenha 38.400 bactérias. Deu para perceber que para resolver essas equações exponenciais é basicamente fazer algebrismo e conhecer bem as propriedades para poder saber usá-las direitinho diante de um problema. Mais um exemplo, a gente tem o quê? Que 3 elevado a 2x é igual a 3x mais 72.
Se a gente reescrever a equação dada, a gente vai ter que 3 elevado a x, isso tudo elevado a 2, igual a 3 elevado a x mais 72. O que a gente fez aqui? Como é que apareceu esse 3x aqui? Esse 3x aqui foi pego desse 3 elevado a 2x. Então, isso aqui é uma potência de potência. Aqui, a gente tem uma multiplicação aqui em cima, correto? A gente viu nas propriedades que uma potência de potência é o quê? É a base é a base e o produto dos seus expoentes. Foi o que a gente fez aqui. A gente pegou o 3x, botou dentro do parêntese e pegamos 2 que sobrou e mantivemos no expoente. Então, para a gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir 3x por m, porque a gente tem 3x aqui e tem 3x desse lado da equação. A gente vai criar uma variável chamada m, tá? No lugar de 3x. Se a gente fizer isso, se a gente trocar o 3x por m, a gente vai ter o m ao quadrado, porque tínhamos 3x ao quadrado, é igual a m, porque a gente tinha o 3x aqui, mais 72. O 72 mantém, porque ele não tem 3x multiplicando ele. Se a gente subtrair m e 72 nos dois membros da equação, a gente vai ter m ao quadrado menos m menos 72. Ou simplesmente a gente fez o quê? Pegou o m mais 72 e passou para o outro lado da equação e desse lado ficou zero. O que é isso daqui? Isso daqui é uma equação do segundo grau, correto? A gente resolvendo a equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, calculando o delta e tudo mais, a gente vai chegar aqui, as raízes dessa equação é 9 e menos 8. Ou seja, m pode ser 9 e pode ser menos 8. Agora que a gente tem o valor de m, a gente pode voltar lá para a nossa equação exponencial, que a conta ainda não acabou. Quando a gente chega lá, a gente substitui de volta o 3 elevado a x igual a m, ou seja, 3 elevado a x, que é m, é igual a menos 8, ou 3 elevado a x é igual a 9, tá? 3 elevado a x não pode ser menos 8, tá? Por quê? Porque não tem nenhum número x, nenhum número que a gente possa substituir no expoente aqui que possa dar menos 8. Não existe esse número. Então a gente vai tentar com a outro resultado da nossa equação do segundo grau, que é 3 elevado a x igual a 9. Para 3 elevado a x igual a 9, a gente tem uma solução, que é x igual a 2, porque 3 elevado a 2 igual a 9. Então, o nosso conjunto de solução desse exemplo é só 2. Note que a gente transformou, a gente pegou uma equação do exponencial, transformou ela em equação de segundo grau, achou as raízes, substituiu as raízes, pegou as raízes e colocou em igualdade com 3 elevado a x, o número que a gente transformou em m, e calculou para ver qual dos dois fariam parte da solução, e a gente notou que a solução só tem um número que é igual a 2. Mais um exemplo rápido aqui, a gente tem aqui 5 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 1. Se a gente reescrever essa equação, a gente vai ter o quê? Que 5 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Isso pronto, já é o suficiente para a gente igualar as bases. Igualando as bases, a gente iguala os expoentes. 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau de novo, né? Se a gente resolver essa equação de segundo grau, a gente vai achar duas raízes, menos 2 e 2. Portanto, essas duas raízes aqui fazem parte do nosso conjunto de solução para essa equação exponencial. Uma questão de vestibular aqui para a gente encerrar. A solução da equação raiz x mais 4 de 2 elevado a 3x menos 8 é igual a 2 elevado a 3x menos 8 sobre 3, no conjunto dos reais. Bom, temos as opções aqui, A, B, C, D e E. Bom, essa equação aqui assusta um pouco quando a gente vê, mas a solução é bem simples. Qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? A gente vai reescrever essa equação aqui. Lembrando que o primeiro objetivo é igualar as bases, sempre. Sempre igualar as bases, para a gente poder trabalhar só com os expoentes, que é onde está a nossa variável.
Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as propriedades, tudo que a gente conhece de álgebra, né? E as propriedades, principalmente da equação exponencial, e vamos usar para poder igualar essas bases. Aqui a gente tem uma base igual a 2, mas aqui a gente nem base tem, porque a gente tem raiz, e nem quadrada é da ordem x mais 4. Então, lembrando das propriedades da exponenciação, a gente viu uma que incluía radiciação, né? Que é quando a gente tem um número com um expoente dentro de uma radiciação. Qual é a propriedade lá? É essa aqui, que a gente pega esse número aqui que está na raiz, passa para baixo aqui como denominador desse expoente aqui e mantém a base. Foi o que foi feito aqui. 2 elevado a 3x menos 8 elevado sobre x mais 4. E do outro lado a gente não faz nada. 12 elevado a 3x menos 8 sobre 3. Pronto, a gente tem o que aqui? A gente já igualou as bases, correto? Agora é só trabalhar com os expoentes. Então a gente tem que 3x menos 8 sobre x mais 4 é igual a 3x menos 8 sobre 3. Bom, como os numeradores aqui são iguais, então, gente, os denominadores também são iguais, tá? É mais uma regra da matemática. Feito isso, a gente conclui que x mais 4 é igual a 3, então x é igual a menos 1. Então temos que a resposta da letra E. Tá bom? X igual a menos 1. Resposta da letra E. Então é isso, pessoal. Esse foi uma dica aí de equações exponenciais. Não se esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho para estar sempre recebendo notificações, sempre recebendo as novidades que a gente colocar aqui no canal. Compartilha aí com seus amigos, com o pessoal que gosta de matemática, compartilha esse vídeo. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!